Boa noite, que bom que você está presente aqui em mais uma live, que bom que você está aqui para poder ouvir a mensagem de Deus, a palavra do Senhor. Eu estou muito feliz, o pastor João Renato agora, lá na nossa abertura, falou um pouquinho a respeito das perguntas que fizemos no passado, né, nos temas passados, e que bom que o Elton ganhou, né, Elton? Com certeza foi um grande presente, e que este presente te ajude a realmente seguir o grande modelo que é Cristo Jesus. Se todos esses personagens que nós ouvimos aqui, se este personagem do tema de hoje ouvisse e seguisse o exemplo de Jesus, com certeza a história da vida dele seria diferente. Nós só falamos um pouquinho a respeito de José, que tomou uma decisão logo na sua juventude, e ele tomou uma decisão e foi íntegro, seguiu reto nessa decisão, e Deus o abençoou, e a vida dele foi um milagre. E ele não somente abençoou a vida dele, mas de toda a sua família. Toda uma nação foi abençoada através da escolha que ele fez. No segundo tema, nós abordamos um pouquinho a respeito da escolha de Davi. Um garoto que não tinha medo de derrubar gigantes. Um garotinho que era realmente corajoso, destemido. O Espírito de Deus estava com Davi. E mesmo com esse Espírito o movendo, em algum momento da vida dele, ele teve uma queda. E ele se afastou dos caminhos de Deus. E nós aprendemos que a humildade de Davi e o reconhecimento do erro dele trouxe misericórdia e amor do nosso Senhor. E ele teve a sua vida transformada. E aquela queda serviu para que ele pudesse fortalecer o relacionamento dele para com Deus. E por último, nós falamos de um personagem que foi Sansão. Sansão brincou com o pecado. Ele tinha tudo para ser um homem de sucesso, um grande juiz de Israel, mas ele começou a se perder no meio do caminho e começou a atribuir para si a glória que era de Deus. Ele começou a viver totalmente uma vida rebelde contra Deus. Só que a graça de Deus o alcançou, mesmo ali perdido, já sem a sua visão, a graça maravilhosa de Cristo o alcançou, ele reconheceu o seu erro. E ainda assim Deus estava disposto a perdoá-lo. Infelizmente ele teve que morrer para poder ter a vida eterna, para poder cumprir aquilo que Deus planejou para a vida dele. Sabe, muitas vezes a gente precisa sofrer, precisa perder algo para poder reconhecer que Deus é o autor de todas as coisas, para reconhecer que nós não podemos tomar decisões e escolhas sozinhos. E na história de hoje, que eu quero compartilhar com vocês, eu quero te convidar para abrir lá em 2 Samuel. Pode abrir, perdão, 1 Samuel. Nossa história está lá no capítulo 8, você já pode abrir 1 Samuel, capítulo 8. E na história de hoje, vamos perceber um povo rebelde, um personagem rebelde. E nós vamos perceber que fugir e se rebelar contra Deus é o pior caminho que o ser humano pode tomar. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do arrependimento e do remorso. Vamos falar um pouquinho também a respeito do orgulho. E esse foi um dos primeiros pecados, um dos pecados que originou ali todo o mal neste planeta Terra, o orgulho. Lúcifer começou com este pecado. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do orgulho. E você pode abrir aí em 1 Samuel, capítulo 8. E nós vamos analisar um pouquinho ali o capítulo 8. E vamos analisar a história deste personagem que é Saul. Quero te convidar agora para que você feche os seus olhos, para que possamos pedir a presença do Espírito Santo, que Ele seja o professor aqui, que Ele seja aquele que vai instruir a cada um de nós, que as palavras não sejam palavras de homens, mas que sejam uma palavra de Deus para a sua vida. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, muito obrigado porque Tu estás presente nessa live. Essa mensagem está alcançando diversos corações. Neste momento, nós precisamos nos esvaziar do nosso eu. Nós precisamos ter a nossa mente limpa. Purifique a nossa mente, Senhor. Limpe o nosso coração. Que nós possamos realmente, no dia de hoje, tomar uma decisão
que nós possamos nos despojar do orgulho, que possamos realmente ter o nosso coração preenchido pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai, sabemos que o Senhor é um Deus que pode atuar em cada coração. Não importa quem é a pessoa que está aí atrás dessa tela de celular, ou de um computador, ou de uma televisão. Eu não sei qual é a realidade de cada pessoa que está acompanhando esta live, mas Tu, Senhor, Tu sabes. E Tu, Senhor, tem o poder de transformar os corações. Por favor, que na história de hoje nós possamos entender que nós precisamos ser submissos à Tua vontade. Precisamos entender que não podemos simplesmente cair na ilusão de seguir o Senhor pela metade. Precisamos ser inteiros. Precisamos ser um contigo. E nós precisamos, Senhor, entender que não somos nada sem o Senhor. Por isso, Pai, que o Teu Santo Espírito fale conosco e que não seja um homem falando aqui em nome de Jesus. Amém. No nosso tema de hoje, se você abrir a sua Bíblia no capítulo 8, é um capítulo muito triste. Samuel fica revoltado no capítulo 8. E eu quero que você agora já pegue aí o capítulo 8. Diz aí no título, os israelitas pedem um rei. Naquele período, quem estava governando Israel era o profeta Samuel. O profeta Samuel assumia todas as funções que um governante de uma outra nação tomaria. E a parte disso, Deus estava conduzindo a vida de Samuel. E à medida que Samuel foi envelhecendo, os filhos de Samuel foram assumindo algumas posições jurídicas ali do povo, e eles começaram a dividir essas funções. Só que os filhos de Samuel, assim como os filhos de Eli, não faziam aquilo que era da vontade de Deus. Os filhos de Samuel tinham Samuel como referência. Eles tinham o seu pai os instruía todos os dias. Só que eles tomaram como decisão não seguir o exemplo do pai. E Samuel, ele era unânime em todo o povo. Todo o povo reconhecia Samuel como sendo um homem de Deus. E a propósito, se você vai para o capítulo 9 de 1 Samuel, eles conheciam Samuel como um homem de Deus. Por onde Samuel passava, as pessoas diziam, ali vai um homem de Deus. Quem dera você passasse pelas ruas, se você andasse pelo seu trabalho, e as pessoas olhassem para você, já pensou? E dissessem, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Que gostoso é isso, não é verdade? Eu não sei se você já teve essa experiência de passar, e alguém olhar para você e falar, você é diferente. Eu sinto, eu já escutei expressões diferentes. Alguns dizem assim, você tem uma energia diferente. Mas que bom é quando a pessoa fala assim, eu sinto Deus na sua vida. Sabe? Por onde Samuel passava, as pessoas reconheciam Samuel como um homem de Deus. Isso era característica dele. Cristo habitava na vida de Samuel. E por isso ele era unânime. Só que o povo de Israel cultivava em seu coração o desejo de ter aliança com outros povos. E de fato eles viviam com aliança. No nosso tema passado, nós falamos um pouquinho do perigo de fazer aliança com pessoas que não têm nada a ver com Deus. É um perigo isso. Não foi um perigo somente para Sansão fazer amizades com pessoas que não acreditavam em seu Deus. Isso foi um perigo também para o povo de Deus. O povo de Israel começou a fazer aliança com outros povos. E eles olhavam coisas que os outros povos faziam. E uma das características de outros povos é que eles tinham um rei. E o rei tomava a decisão. E eles olhavam, nós temos somente um profeta. Mas eles não tinham a audácia de falar assim, vamos tirar o profeta de Deus. Mas eles estavam guardando em seu coração esse desejo. E quando os filhos de Samuel começou a transgredir a lei de Deus, começou a fazer aquilo que era mal aos olhos de Deus, foi a oportunidade que eles queriam para chegar até Samuel e falar, queremos um rei. Samuel, ele fica chateado e ele volta. E sabe quando você escuta algo que você não merecia ouvir? O que você faz quando uma pessoa comete uma injustiça com você?
Quando você vai, está na sua casa, sua esposa no momento de raiva, fala uma palavra que você não gostaria de ouvir, talvez uma palavra infeliz. Quando o seu marido pega e na hora da raiva fala uma palavra infeliz, o que você faz? Você rebate na mesma, você paga na mesma moeda? Rebate ali de uma maneira impulsiva? Qual é a sua atitude? Samuel, quando ele tinha um problema, quando as pessoas cometiam injustiças com ele, sabe o que Samuel fazia? Ele buscava a presença de Deus. Ele abria o seu coração a Deus. E no capítulo 8 menciona, e ele chega para Deus e fala: o povo, ele está se voltando contra mim. O povo já não me quer como um profeta. E Deus chega para Samuel e fala: Samuel, não é contra você que eles estão falando. Não é você o problema, Samuel. O problema do povo é comigo. Eles estão se voltando contra mim. É eu que eles não querem como governador. Samuel, fique tranquilo. Eu já tenho uma solução. E olha o que no texto bíblico, eu quero compartilhar um texto agora com você na tela. E observe esse texto bíblico, o que diz. Dei-lhe um rei na minha ira e o tirei na minha indignação. Oséias 13, versículo 11. Oséias 13, versículo 11 já dizia que nunca foi vontade de Deus que o povo de Israel, que o seu povo tivesse um rei. Essa não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era que ele fosse o representante do povo. Deus tinha um plano diferente para Israel. E muitas vezes o povo de Deus perece e sofre porque fica seguindo o exemplo do mundo. Pastor, por que eu não posso fazer tal coisa? Pastor, é pecado aquilo? Pastor, é isso aqui, até onde eu posso ir? E o povo de Deus muitas vezes fica flertando com o pecado e fica falando: será que eu posso andar até aqui e não é pecado? Ou eu posso ficar aqui e é melhor? Sabe, queridos amigos, não se trata de quão distante ou de quão perto eu estou. Não é esse o fato. Será que é pecado ou não é pecado? Deus espera de você gratidão. Deus espera de você um reconhecimento de que Ele é o teu Criador, de que Ele realmente quer coisas boas para a sua vida. Se não for dessa forma, para Ele não serve. O povo não reconhecia em Deus aquele que realmente não tinha orgulho de Deus, aquele que realmente me dá as vitórias. Deus espera de você que você o reconheça como o rei da sua vida. Não somente como o rei da sua vida, mas como o seu melhor amigo. Deus, Ele é o seu rei, Ele é o seu amigo. Ele é aquele que você pode compartilhar todas as coisas. Mas o povo não queria este tipo de relacionamento com Deus. E então Deus permite que eles tenham um rei. E no capítulo 9 começa contando a história deste rei. Mas antes de nós lermos a história de Saul, eu quero compartilhar um texto que Ellen White diz em Patriarcas e Profetas. E ela diz o seguinte texto: quando os homens preferem seguir o seu próprio caminho, sem buscar o conselho de Deus, ou em oposição à sua vontade revelada, muitas vezes ele satisfaz seus desejos, a fim de que, por meio da amarga experiência que se segue, possam ser levados a compenetrar-se de sua loucura e então se arrepender dos seus pecados. Grave essa frase que eu vou falar para você aqui agora. Deus nem sempre quer aquilo que Ele permite. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando por aí: foi da vontade de Deus. Quando você pede um ente querido, uma pessoa que você ama, e algumas pessoas chegam ali na hora do velório e falam assim: olha, essa foi a vontade de Deus. Sabe, queridos amigos, nunca foi a vontade de Deus que o homem morresse. Nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse mais de uma mulher. Nunca foi da vontade de Deus que o homem tivesse um rei, como nação ali, que o povo tivesse um rei. Nunca foi da vontade de Deus. Certas coisas Deus permite, sim, Ele permite, mas Ele permite porque Ele tem algo, Ele tem um propósito, Ele tem uma lição a ensinar ao seu povo. Sabe, toda dor, todo sofrimento que nós passamos hoje, é fruto de uma desobediência, de uma rebelião contra Deus. Deus nunca planejou isso.
Deus, quando Ele planejou você, quando Ele sonhou com você, Ele tinha ali um caminho traçado para a sua vida. Muitas das desgraças que acontecem na sua vida não são coisas causadas por Deus. São caminhos que você toma, porque cada dia você tem decisões a tomar. Cada decisão, cada escolha te leva a um caminho diferente. O povo traçou um novo caminho, não era o caminho que Deus queria. E Deus então pegou e colocou ali um rei a gosto do povo. E no capítulo 9, versículo 1 e 2, diz o seguinte: havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, e ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, olha as características, jovem, de boa aparência, e sem igual entre os israelitas. O mais alto, ou seja, ele era o mais alto e batia nos ombros. Ninguém tinha o tamanho de Saul, ninguém tinha a beleza de Saul, ninguém tinha o porte de Saul. Saul, ele se destacava, só que ele era da tribo de Benjamim. E essas mesmas pessoas que foram pedir para Samuel um rei, elas queriam que os seus familiares, que a sua tribo fosse representada. Quando Samuel chega com este rei, com este nome para ser levantado ali, um nome que Deus selecionou. E lembre-se, Deus não somente escolheu Davi, porque às vezes a gente pensa, não, Deus escolheu Davi, negativo, Deus escolheu Saul, Deus sonhou com Saul. Só que o povo se rebelou também e falou, não vamos aceitar Saul como rei, porque ele é de uma tribo pequena. Só que no coração, o desejo oculto daqueles governantes, daqueles representantes das tribos, os desejos deles eram desejos egoístas. O coração deles estava preso aqui neste mundo, nas próprias vontades deles. Muitas vezes o povo de Deus também toma decisões, e toma decisões não para um bem da comunidade, mas toma decisões para o bem de si mesmos. Que Deus, Ele atue na sua vida, que no momento em que tenha uma comissão, que no momento em que você tome algumas decisões, que você não tome essas decisões querendo um bem para si mesmo, mas que você sempre pense na comunidade, nas pessoas em sua volta. Muitas pessoas, quando estão no seu trabalho, não pensam no seu companheiro de trabalho. E pensa que para poder crescer, precisa passar por cima de outro. Você não precisa disso para se destacar. Samuel se destacou sem precisar passar por cima de ninguém. Só que o povo tinha isso em seu coração. Assim estava o coração do povo. E Deus colocou um governante, um rei, que tinha exatamente esse mesmo defeito. Saul, ele nunca havia tido uma experiência real com Deus. Nunca. Só que ele tinha porte. Ele era um homem bonito, um homem alto, do jeito que o povo queria. Ele tinha características de liderança que o povo almejava e se orgulhava. E então Deus permitiu que fosse Saul. Mas eu quero compartilhar um texto com você aqui agora. Mesmo Deus permitindo que fosse Saul, e mesmo sabendo que Saul não tinha ali o caráter perfeito para ser um rei, segundo o seu coração, pois Saul era um rei segundo o coração do povo. Mesmo assim, Deus continuou atuando na vida de Saul, porque Deus continua tendo misericórdia do seu povo. Se você abrir agora a sua Bíblia agora, em 1 Samuel, capítulo agora 11, versículos 6 e 7, diz assim: quando Saul ouviu isso, e o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso, apanhou 2 bois, cortou-os em pedaço, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. E então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Saul, então ele começou ali e ele tomou uma atitude. O povo não aceitou, num primeiro momento, o povo não aceitou Saul como rei de Israel. Então ele foi para um local, ele se afastou dali, e então o Espírito de Deus se apossou de Saul. Isso diz a Bíblia. E ele nunca tinha tido um encontro com Deus.
Naquele momento, Saul teve um encontro com Deus. Ele sentiu uma convicção. Todos os seus dons o Espírito Santo começou a utilizar. Lembre-se, o Espírito Santo usa aquilo que já está em sua mente. Saul tinha essas características. Ele tinha alguns defeitos de caráter, como eu e você, nós temos também. E Saul, ele tinha uma característica muito bonita, Ellen White menciona, que ele estava disposto a aprender. Deus, ele está buscando pessoas que são dispostas a aprender. E então Saul, mesmo ali tentando recusar ali o reinado, ser rei de Israel, num momento ele sente uma convicção, ele percebe que o povo precisa de um representante, e então ele fala com uma voz destemida, e então com convicção ele lidera o povo. E a convicção dele era tão grande, que as pessoas percebiam a atuação do Espírito Santo na vida dele ali. Então Saul saiu com convicção e venceu a batalha contra os filisteus. Naquele período, os filisteus estavam dominando contra o povo de Israel. Os filisteus haviam colocado ali o povo de Israel durante muito tempo, nem sequer permitiam que eles pudessem expandir o seu território, expandir o seu exército, expandir as suas armas. Eles limitavam o povo de Israel em tudo, mas eles não podiam limitar o Deus de Israel. E Saul reconhecia isso, e ele conquistou e colocou a glória para Deus. Sabe, se Saul continuasse neste caminho, se ele continuasse permitindo a atuação do Espírito Santo, ele teria eliminado os filisteus, ele teria cumprido os propósitos de Deus. Ter um rei nunca foi o propósito de Deus para Israel. E ele falou que realmente esse não seria o melhor caminho, mas esse não precisava ser a realidade de Saul. A profecia está aí, mas você não precisa fazer parte da profecia no sentido negativo. Ou seja, se tem algo na profecia que diz que alguém precisa matar o Messias, não precisa ser você que vai matar o Messias. Se na profecia está dizendo que precisa acontecer algo antes da volta de Jesus, algo ruim, algo que Deus não aprova, não precisa ser você a pessoa que a profecia vai se completar ou se concretizar. Saul, se tivesse permitido a atuação do Espírito Santo, ele teria sido um rei de acordo com o que Deus queria. Mas não foi dessa forma que a história se segue. E então, houve-se a necessidade de que Saul fosse realmente colocado à prova. A primeira atitude foi bonita de Saul, mas agora era necessário uma grande prova. Lembre-se, Deus só permite provas. Deus só permite as tentações, porque Ele quer aperfeiçoar o caráter de Cristo na vida dos seus seguidores. E ele queria aperfeiçoar o caráter de Saul, e para isso foi necessário uma prova. E olha o que diz em 1 Samuel, o capítulo 10 e o versículo 8. O profeta Samuel disse assim: vá na minha frente, Saul, até Gilgal. Depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar 7 dias, até que chegue e eu lhe diga o que fazer. Olha o que Samuel chegou para Saul e disse. Ele chegou para Saul já ali, ele conquistou, depois na sequência deste capítulo, ele conquista, ele toma essa decisão, mas ele recebeu uma instrução no princípio de Samuel. Logo no começo, em que ele foi ungido por Samuel, Samuel falou: olha, você deve ir à frente, eu vou chegar depois. Você precisa esperar 7 dias. E depois desses 7 dias, eu farei o holocausto. Porque quem fazia o holocausto era Samuel, porque ele exercia essa função. Lembre-se, Saul não podia exercer essa função, porque essa função era de Samuel. E então, essas foram as ordens que ele recebeu. Se você for para o capítulo 13, você vai perceber que Saul estava ali já esperando esses dias. No capítulo 13 diz assim, o versículo 4: todo Israel ouviu dizer que Saul havia derrotado a guarnição dos filisteus. E então o povo foi convocado para junto de Saul na cidade de Gilgal. No versículo 8 diz: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo foi se espalhando dali. Passaram então os 7 dias. E durante esses 7 dias de espera, sabe o que Saul fez?
Saul ficou parado, cruzou os braços e ficou esperando Samuel. O povo também ficou parado, porque a figura de um líder reflete também o estado dos seus seguidores, dos seus liderados. E então Saul simplesmente ficou esperando. Ao cabo dos 7 dias, o texto diz que Saul, ele ficou agoniado. Por que ele ficou agoniado? Porque ele estava esperando sentado, ele estava esperando parado. Muitos também hoje estão esperando a volta de Jesus. E as profecias a respeito da volta de Jesus são profecias bem claras. Nós já estamos prestes a ver Cristo Jesus voltar. Só que há muitas pessoas hoje que estão dizendo assim: só que Jesus prometeu que vai voltar há muito tempo, mas ele não volta. Eu estou cansado de ouvir que Jesus vai voltar. Assim estava Saul. Ele estava esperando parado, esperando o dia em que deveria acontecer o holocausto. Só que ao cabo dos 7 dias, o povo se espalhou, porque o profeta não chegou. Mas o profeta disse que viria. Só que Saul, já agoniado, impossível como ele era, tomou a decisão de ele mesmo fazer o holocausto, ou realizar o sacrifício. Queridos, o texto bíblico continua dizendo que logo em seguida, logo que ele terminou de fazer esse sacrifício, então chegou ali, mal acabou, versículo 10, mal acabara ele de oferecer o holocausto, e eis que chega Samuel, e Samuel sai ao encontro de Saul para saudá-lo. Quando Samuel chega próximo de Saul, do lado dele, Saul está com a cara de espanto. Quando você faz algo de errado, quando você faz aquilo que não é da vontade de Deus, é óbvio que quando chega um profeta de Deus, um homem de Deus, quando chega uma mensagem de Deus, seu coração fica com medo. Por quê? Porque você desobedeceu. Sabe qual que é o problema de Saul aí no texto? Eu quero ler agora o versículo, pode compartilhar comigo o versículo 9 e o 10. O problema de Saul está aí. Então ele ordenou que tragam-me o holocausto e os sacrifícios. E então, quando ele terminou de oferecer, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. O próximo texto diz o seguinte. Pode ir. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? E Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos ali, então eu fiquei com medo, e eu fiz o holocausto. Primeiro ponto que eu quero analisar, do declínio de Saul. A queda de Saul, o primeiro ponto em que ele se perdeu, foi não esperar no tempo de Deus. Na primeira prova que Deus coloca a Saul, e ele coloca um prazo, um tempo, para ver se ele obedeceria a Deus, exatamente o que Deus pediu. Na primeira prova, Saul cai. Sabe, meus queridos amigos, hoje também Deus tem colocado o seu povo à prova. E o povo de Deus muitas vezes tem caído em tentações minúsculas. São nas pequenas tentações que nós vamos juntando forças com Deus para vencer as maiores. Na primeira tentação e provação, Saul cai e se entrega à sua. Você percebe o problema que Saul começou a enfrentar? Saul, ele não somente transgrediu o mandato de Deus, mas ele começou a justificar o seu pecado. Não, eu transgredi, eu não segui o que o Senhor me pediu, porque o povo começou a sair de perto, e você não chegava logo. E então, eu tomei essa decisão. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7 diz que muitos naquele dia, no dia da volta de Jesus, eles vão dizer assim: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não fizemos muitos milagres. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Nunca vos conheci, vocês que estão praticando a iniquidade. Iniquidade significa transgressão ou desrespeito à lei de Deus no hebraico. Todos esses que continuam desrespeitando os mandatos de Deus, todos esses que não dão importância à palavra de Deus. Na Bíblia está escrito isso, pastor, mas não é tão assim, não é desse jeito. Deus não vai querer isso de mim.
Querido amigo, se na palavra de Deus te pede para fazer algo, siga a palavra de Deus. Saul, ele se perdeu neste caminho. Se você observa o capítulo 15 também, Deus dá uma nova oportunidade para Saul. E quando Deus dá uma nova oportunidade para Saul, e então ele fala: Saul, vou te dar uma nova oportunidade. Vai lá e elimina todo este povo. Vamos lá, pode passar para mim 2 textos bíblicos agora. Vamos ler agora esse texto bíblico. Pode passar mais um para mim. Pode passar. Porque você não obedeceu ao Senhor. Por que você lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprovava? Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Eu cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Olha o texto bíblico. O Senhor pediu: Saul, vou te dar uma nova oportunidade. Vai lá e elimina todos os amalequitas. Pois eu já tinha feito uma promessa, uma profecia a respeito deste assunto. E você vai ser o homem que vai cumprir essa profecia. E quando Deus colocou ali essa função, era uma nova oportunidade que o Espírito de Deus estava colocando na vida de Saul. Mas sabe o que Saul fez com a nova oportunidade? Ele viu aquele povo, ele viu o rei. Naquele período, os grandes reis, os poderosos, eles sempre preservavam o rei vencido, para poder mostrar para todos a glória e a misericórdia do rei. E então, ele pegou o gado, pegou todos os animais, e ao invés de exterminar e eliminar, ele foi e recolheu para si. Quando o profeta chegou, e ele começou a escutar o barulho dos animais, e falou: Saul, o que você fez? Você não seguiu a ordem de Deus de novo, Saul. Saul, então, ele vai e começa novamente a justificar o seu pecado. Observe, na primeira vez ele justificou o pecado, na segunda vez ele justifica novamente o pecado. Saul, ele pega e começa: não, eu fiz exatamente o que o Senhor me pediu. E a pergunta que eu quero deixar para você: ele fez exatamente o que Deus pediu? Saul, ele perdeu de vista Deus, ele perdeu de vista o Espírito Santo na vida dele. Ele começou a agir por suas próprias vontades, por suas próprias paixões. E então ele começou a atribuir a culpa dele para o povo. E ele disse para Samuel: Samuel, é que o povo queria os animais. E ele começou a pegar o pecado dele e jogar nas outras pessoas. Enquanto você ficar jogando a culpa do seu pecado na outra pessoa: é o pastor, por isso que eu saí da igreja, por causa do pastor. Eu saí da igreja por causa daqueles irmãos daquela igreja. Eu saí dos caminhos de Deus, porque ninguém nunca olhou para mim, ninguém nunca me deu uma oportunidade. Enquanto você jogar a culpa do seu pecado, jogar a culpa da sua escolha nas outras pessoas, você jamais receberá o perdão de Deus. Saul, ele foi se perdendo, porque ele sempre começava a jogar a culpa em outras pessoas. Quando Samuel chegou para conversar com Saul, era o Espírito de Deus falando: Saul, o que você fez? Reconhece o teu pecado, Saul. Só que Saul era orgulhoso. O homem orgulhoso não pode ouvir a voz do Espírito Santo. A pessoa que está presa em si jamais será usada pelo Espírito de Deus. Saul, pouco a pouco, foi se perdendo. Cada vez que Deus falava com Saul, era uma nova oportunidade. E Saul, ao invés de agarrar, assim como Davi o fez, quando o profeta do Senhor chegou a Davi e disse: Davi, olha o que você fez. Davi, ele se colocou de joelhos, reconheceu o pecado, não teve medo do que iriam pensar dele. Se você olha o capítulo 15, Saul o tempo inteiro nega a sua culpa. E quando Saul decreta a sentença e fala para ele: chega, Saul, o seu reino vai ser entregue a outro, segundo o coração de Deus. Ele se desespera.
ele não sente arrependimento, ele sente remorso. E então ele chega para Samuel e fala: Samuel, não faça isso, por favor. O que as outras pessoas vão pensar de mim se você se afastar de mim? Saul colocou a confiança dele na pessoa de Samuel. Mas quem estava falando com ele não era Samuel, era o próprio Deus. Saul, ele nunca aprendeu a criar um relacionamento com Deus. Ele estava sempre preso em uma mensagem, em uma pregação, em um pastor, em um líder. Pessoas que ficam presas a pregações somente. Pessoas que ficam presas somente a uma palavra de conforto. Pessoas que não aprendem a criar o seu próprio alimento, a criar o seu próprio relacionamento com Deus, jamais poderão tomar uma decisão ao lado dele. Nos momentos difíceis da vida, Satanás vai tirar proveito deste relacionamento que te falta com o teu Criador. Saul estava mais preocupado com o que as outras pessoas estavam pensando dele. Ele estava preocupado com sua reputação. E ele não estava mais preocupado com seu caráter. Mais importante do que a sua reputação, meu querido amigo, é o seu caráter. Deus não está preocupado com sua reputação. Ele quer saber aquilo que você está fazendo com seu caráter. Cada aprovação que ele recebia, cada oportunidade que Deus o dava, ele jogava fora, ele perdia, e então ele se distanciava da voz de Deus. Saul chegou ao ponto de sentir inveja e ciúmes do seu próprio filho, Jonatas. No capítulo 14 diz que o seu filho tem a coragem que ele não teve. E então conquista uma cidade que ele deveria ter conquistado. E Saul, com inveja do seu próprio filho, agora quer buscar o mérito da vitória para si. Começa a buscar a arca do Senhor, começa a pedir para o povo fazer jejum e oração, mas são palavras jogadas ao vento. Ele começa a pregar a mensagem de Deus, mas Deus não estava com ele. Queridos amigos, se você começa a dizer no Facebook, no Instagram, que você é um adorador do Senhor, que você ama o Senhor, mas as suas atitudes, a sua vida demonstra que você está em rebelião a Ele, tudo que você faz está prejudicando a mensagem de Deus. Você se torna um inimigo de Deus e você atrapalha a mensagem de Deus. Pare de viver uma ilusão. Saul vivia num universo paralelo. Ele começava a viver e ele pensava: eu sou um bom cristão. E ele ficava repetindo para si: eu sou um bom cristão, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas as suas atitudes eram de uma pessoa que reprovava a Deus. Mais do que as suas palavras, Deus quer as suas ações. Deus quer um coração humilde, um coração que reconhece o seu erro. E isso Saul não estava disposto a fazer. As pessoas durante o reinado de Saul, os filisteus, tiraram todos os feiticeiros, todos aqueles videntes, porque no princípio ele estava com Deus e eliminava todos eles. Mas no final da história de Saul, ele teve um encontro ali com uma feiticeira. Samuel já havia morrido e toda a sua confiança estava em Samuel. Onde está a sua confiança? A sua confiança está no seu pastor? A sua confiança está em alguns vídeos que você assiste no Facebook? Onde está o teu relacionamento com Deus? Enquanto o teu relacionamento for baseado em coisas como essas, em frases, em mensagens que você ouve por aí, você será um cristão superficial, assim como foi Saul. Saul já não ouvia mais a voz do Espírito Santo, porque ele vivia uma vida dupla. Por fora, todos reconheciam ele era um bom cristão, uma pessoa boa. E talvez você seja um bom marido, um bom empregado, mas ninguém sabe os defeitos de coração que você tem no seu coração, os defeitos de caráter que está em sua vida. Queridos, se aproxime de Jesus. Deus quer tirar todo o orgulho do seu coração. Não importa o que as pessoas vão pensar de você. Pare de pensar no que as pessoas estão pensando. Pense naquilo que Cristo observa da sua vida. Pense nele. Certa vez,
eu tive encontro com uma história. Estava fazendo um evangelismo. E eu tinha mais ou menos 13 anos de idade. Eu conheci essa pessoa que eu voltei a ver essa pessoa quando eu fiz o evangelismo. Primeira vez, não vou citar o nome dela. Primeira vez que eu encontrei com essa pessoa, eu tinha 13 anos de idade. Ele era um líder jovem. E esse homem, eu era muito tímido, ele me deu uma responsabilidade. Sabe, eu consigo sentir a mesma sensação que teve Saul. O medo do princípio, sabe? Ele não pediu para ser rei de Israel, mas Deus o colocou. Deus, com 13 anos de idade, mesmo eu sendo muito tímido, no acampamento de verão, este homem me colocou. Ele que era líder jovem, falou assim: o Anderson, você vai ser o líder de uma equipe. O meu coração batia acelerado e eu falava: eu não posso ser um líder. Ele falou: Deus vai ajudar você. E no sorteio saiu o seu nome, é porque é para ser você. Queridos, eu me desesperei, eu falei assim: será? E eu fui o líder. E eu nunca imaginava que eu poderia liderar pessoas. Foi um acampamento incrível, eu conheci muitos amigos. Naquele dia eu percebi que Deus queria me usar como um líder. O tempo passou, mais de 15 anos se passaram. Eu já era um garoto ali de 28 anos de idade. E então eu fui fazer o evangelismo e na igreja deste homem. E então eu observei no evangelismo que ele não estava na igreja. E então eu cheguei para o ancião e eu falei: cadê fulano? E eles falaram: você não sabe? Ele saiu da igreja. Ele sofreu um acidente e ele está na cadeira de rodas. Ele está tentando fazer a recuperação. Eu fui na casa deste homem uma vez e não consegui. Fui 2 vezes. E então ele estava na área. E eu cheguei e falei para ele: é você? Tudo bom? E ele olhou com uma cara para mim como se dizendo: quem é você? E eu disse: eu sou um garoto que você deu uma oportunidade há 15 anos atrás. E eu vim aqui conversar com você. Ele falou: entra aqui. E eu conversei com ele. E eu comecei a contar a história da minha vida para ele. E eu falei para ele: como que você está? E ele começou a falar: isso tudo aqui é uma desgraça que está acontecendo na minha vida. Eu me afastei dos caminhos do Senhor. Eu recebi a proposta de um grande emprego. Eu larguei a minha esposa. Eu tive contato com uma outra mulher. Abandonei a minha esposa. Naquele momento eu já tinha conhecimento da história dele. Eu já tinha conversado com a ex-esposa dele. A ex-esposa dele clamando e falando: pastor, ore comigo. Eu no momento não quero voltar, mas eu sinto que eu devo orar, interceder em prol do meu marido. E eu sabia de tudo isso e eu comecei a conversar com ele. E ele falou: pastor, eu estava voltando do meu trabalho, eu ganho muito dinheiro. E eu estava voltando numa velocidade muito grande e eu perdi o controle do carro. O carro capotou 1, 2, 3, eu não sei quantas vezes. E aqui estou eu hoje. Eu fiquei entre a vida e a morte. O meu joelho foi estraçalhado, minha perna também. Eu fiquei por muitos dias entre a vida e a morte, mas aqui estou. E eu me pergunto: por que Deus permitiu que eu estivesse dessa forma? Por que Ele não me matou naquele momento? Por que eu tenho que passar por esse sofrimento? Ele bravejava contra Deus, ele tinha um ódio contra Deus. E então este homem chegou e começou a dizer: e você vem me dizer que se Deus me ama, eu não quero nada com Deus, eu te respeito. Eu fico feliz por ter feito o bem na sua vida, mas eu não quero mais esse Deus para a minha vida. Eu tentei de todas as formas, eu falei algo para ele: olha, tem um livro que mudou minha vida, eu quero compartilhar esse livro com você. Eu quero que você leia somente esse livro. Eu não vou falar mais nada com você, só leia esse livro. Eu fiz evangelismo naquela igreja 1 dia, 2 dias, 3 dias, nada dele aparecer. No 4º dia, ele foi muito sério. As pessoas ajudavam ele para chegar até a igreja. Ele tinha muita raiva, porque ele não suportava a ideia de pessoas ajudarem ele. E então ele chegou no 5º dia da semana de oração e eu fiz um apelo para deixar o orgulho de lado, para aceitar a Jesus como seu Salvador. Aqueles amigos, ele aceitou a decisão, os amigos trouxeram ele para frente, ele tomou uma decisão ao lado de Jesus.
Eu imaginava que ele ia se batizar logo, logo. Mas nada é tão simples assim. Quando você se afasta dos caminhos de Deus e se perde por muito tempo, é muito difícil a luta. Saiba que você vai precisar se humilhar, se entregar por completo. Passaram-se quase 2 anos. E eu não havia recebido notícias deste homem. Já estava em um outro evangelismo, fazendo uma serenata, era já quase meia-noite. Então eu recebi uma mensagem. Fala, pastor Anderson, eu quero te dizer uma coisa. Eu li aquele livro e não me esqueço daquela mensagem. Eu quero te dizer que Deus restaurou o meu casamento. Ele voltou para sua esposa. Ele tomou a decisão do batismo. Ele se entregou nas águas. Eu quero te dizer uma coisa, pastor. Hoje eu sou uma pessoa transformada e feliz. Deus me alcançou novamente. Eu só queria que você registrasse isso. Ah, queridos amigos, que alegria foi saber a notícia deste homem. O que é impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível para Ele? Não existe nada impossível para Deus. Se Saul houvesse permitido a atuação do Espírito Santo, se naquele momento em que ele foi buscar a feiticeira, se ele ouvisse a voz do Espírito Santo, se ele permitisse se entregar, se humilhar, Deus mudaria a história da vida dele. Deus é Deus. Independentemente das suas escolhas, Deus é Deus. E eu quero fechar a nossa semana, a nossa série de estudo escolhas, te dizendo: Deus é um Deus poderoso, que pode mudar a história da sua vida. Não existe pecado que você tenha cometido que Ele não possa te perdoar. Mesmo que hoje talvez você já não escute mais a voz do Espírito Santo, Deus é Deus. E a misericórdia de Deus está batendo na porta do seu coração. A Vanessa vai cantar uma música. E se você ouviu a voz do Espírito Santo, deixe o seu orgulho de lado. Não se preocupe porque a sua esposa está te vendo. Não se preocupe porque o seu filho está te vendo. Ou seu amigo, não sei quem está do seu lado. Tome a decisão ao lado de Jesus agora. Porque Deus é Deus. E Ele quer mudar a história da sua vida. Permita a atuação do Espírito Santo. E seja uma pessoa feliz. Que Deus te abençoe. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. E se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, eu amei. Somente é dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Basta o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro
se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Saul não conseguiu entender que Deus poderia mudar e transformar a vida dele. 4 histórias, 4 escolhas, caminhos diferentes. Essa série terminou, mas agora a sua escolha, a sua história, essa continua. Qual escolha você vai tomar? Eu sei que você pode ter se identificado com algum desse personagem mais do que outro. Mas independentemente das 4 histórias que foram mencionadas aqui, para Deus, o que mais importa é a sua história. Todas as histórias que são mencionadas na Bíblia são histórias para poder dizer para você que você pode tomar um caminho diferente, ou que você deve seguir este caminho. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falou com você. Acredite que Ele pode transformar a sua vida e mudar a sua história. Eu quero orar por você e por sua decisão. Feche seus olhos. Senhor, ajude-nos a entender que o Senhor é o nosso Deus. Não sabemos quais serão os caminhos que o Senhor vai nos guiar, vai nos orientar. Mas queremos viver uma vida de entrega a Ti. Queremos viver uma vida em que o Senhor será aquele que vai nos dirigir, aquele que vai nos orientar. Ó Pai, sabemos que este caminho não é fácil, pois a nossa natureza, o nosso coração está inclinado ao pecado. A nossa tendência, Senhor, é nos distanciar de Ti. Mas reconhecemos que toda a glória e toda a honra deve ser direcionada ao Senhor. Se existe alguma boa ação em nós, esta ação vem do Senhor. Que nós possamos viver uma vida diária, uma vida de reconhecimento, uma vida de arrependimento e uma vida de entrega total a Cristo Jesus. Ajude-nos, Senhor, a tomar decisões acertadas, para que nós possamos realmente guiar não somente nossas vidas, mas que a nossa família seja abençoada por Ti. Que todos aqueles que estejam em nossa volta sintam o Teu amor e o Teu carinho. Que possamos, Senhor, através das Tuas bênçãos, abençoar a vida de outras pessoas. E que o Senhor nos dê um restante de semana abençoado por Ti. Essas são as bênçãos que eu Te peço pelo Teu Filho. Amém.